Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho no dia de hoje, convidando a vereadora Adriana para proceder à leitura do texto bíblico. Eu vou ler Romanos 8, 31 a 39. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, vereadora Adriana. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do terceiro ano dessa sessão legislativa, do terceiro ano de legislatura, convidando o vereador Coimbra para proceder à leitura do preâmbulo do regimento interno. A cada reunião dessa casa, nós, homens que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que nos foi outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão condignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo para a manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética será o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. A cada reunião dessa casa, a cada reunião nossa, nós, homens que a compõem, aviva essa esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, que é o maior governo, e abaixo de sua sagrada palavra, estamos nós, governantes. Está a nossa palavra e o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade. Responsabilidade pelos destinos das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá vida. Do nosso ato incerto, impensado, nascerá o descrédito. Do nosso ato irrefletido, resultará o insucesso de um povo. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereador Coimbra. Expediente do dia. Parecer desfavorável do relator da Comissão de Tributação referente às contas anuais atinentes ao exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Pereiras, processo Tribunal de Contas 04016/989/16. Parecer do presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, referente às contas municipal, Prefeitura Municipal, processo TC 04016.989.16/2, exercício financeiro 2016. Após análise do processo 04016.989.16/2, por este presidente, e tendo-se em vista o relatório do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
o qual exarou o parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Pereiras, referente ao exercício 2016, sob o enfoque econômico, financeiro e administração e sequência de resultados negativos, o que evidencia precariedade de controle e acompanhamento da gestão, caracterizando inobservância da disciplina de equilíbrio das contas públicas, versadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisando de forma detalhada o processo do Tribunal de Contas, foram verificadas várias falhas, dentre elas as que seguem. Primeiro, desatendimento à legislação relativa à pessoa com deficiência e às normas de acessibilidade relativas no planejamento das políticas públicas. Segundo, desatendimento à legislação de regência referente à fiscalização ordenada e transparência. 3. Resultado da execução orçamentária, déficit orçamentário sem suporte financeiro. 4. Da dívida de curto prazo, ausência de liquidez. 5. Descontrole na contabilização das despesas do Fundeb. 6. Falha na contabilização dos precatórios. 7. Ausência de integral recolhimento dos encargos do FGTS. 8. Cumprimento das exigências legais, desatendimento à legislação de regência. 9. Descumprimento das instruções da Casa, sendo essa lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas. 10. Despesa com publicidade e propaganda oficial. Houve prejuízo à análise da conformidade em razão da escrituração inadequada das despesas. 11. Vedação da Lei 4.320 de 1964, empenhamento no último mês de mandato de mais de 1/10 da despesa prevista no orçamento. Esses foram os apontamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como se observa, bem como dito no próprio processo encomendo, houve uma insegurança do conjunto de resultados apresentados, indo contrário à Lei Complementar 101/00, que determina uma gestão fiscal responsável. O que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma gestão fiscal transparente e planejada, havendo equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. Vejamos. Artigo 1º. Esta lei complementa e estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6º da Constituição. Inciso 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência aos limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívida consolidada e mobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Observa-se que o município não cumpriu com a lei, determina conforme assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas. Andou na contramão do equilíbrio previsto no artigo 1º, inciso 1º da LRF. Vez a legislação preconiza o equilíbrio entre receitas e despesas, bem como a eliminação do estoque de dívida ao incorrer em déficit da execução orçamentária. Não foram cumpridas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo resultados que trouxeram uma execução orçamentária deficitária,
a qual causou efeitos prejudiciais nos demais resultados, influenciando o déficit financeiro. Após análise minuciosa do referido do TCE 004016989.16/2, e visto todas as irregularidades das quais foram apontadas, este presidente, concordando com esse Tribunal de Contas, opina pelo parecer desfavorável das contas do Executivo Municipal, exercício 2016, Pereiras, 3 de junho de 2019, Coimbra Joaquim da Silva, presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Projeto de decreto 1 de 2019. Projeto de decreto legislativo, número 1 de 2019, de 4 de junho de 2019. Reprova as contas anuais atinentes no exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Pereiras. Processo 00400408989/16. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos e de Ordem Econômica da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 358 do Regimento Interno desta Casa, apresenta o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido integralmente o parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, consequentemente, rejeitadas as contas do Executivo Municipal de Pereiras. Exercício financeiro de 2016, processo 0040016/989/16. Responsável, o senhor Flávio Pascoal. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Coimbra Joaquim da Silva, presidente, Adriana Salvetti, monitor, relator, Hélio Gomes, membro. Justificativa. Excelentíssimos parlamentares, segundo o artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Nesse sentido, o inciso 1º deste artigo preconiza que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou do município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Da mesma forma, o inciso 2º do artigo 31 da CF orienta que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Para tanto, esse cumprimento do inciso 3º do artigo 31 da CF, as contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade dos termos da lei, após a disponibilização de todos os relatórios e documentos relativos no processo 0040016/989/16, ante o acórdão desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, SP. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos apresenta projeto de decreto legislativo que estabelece a rejeição das contas, tendo em vista estar de acordo com o Tribunal de Contas pelo exposto, submetemos à apreciação dos nobres parlamentares. Coimbra Joaquim da Silva, presidente, Adriana Salvetti, monitor, relator, e Hélio Gomes, membro. Parecer da Comissão de Justiça, referente ao projeto 14 de 2019. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. A matéria em análise que tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal, sob a forma do projeto de lei número 14/2019, que, segundo sua ementa preambular, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente e das outras providências. Para tanto,
o projeto de lei baixou com vistas a este presidente, em atendimento às normas regimentais disciplinam a sua tramitação, estando de acordo com o regimento interno em seu artigo 13, inciso 2º, verificada a omissão do relator dentro do prazo concedido, o presidente avocará o processo, emitindo parecer em 3 dias, sob a responsabilidade de emissão de parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade, regimentalidade e técnica legislativa. Assim, analisando-se a matéria sob essa perspectiva, verifica-se que a mesma respeita a competência no que tange a sua autoria, bem como no que concerne a técnica legislativa e principalmente aos dispositivos legais e constitucionais para sua apresentação e tramitação. Deste modo, no momento, existe óbice a tramitação da proposição ora em análise. Este é o parecer Sala de Comissões, Câmara Municipal de Pereiras, 29 de maio de 2019. Joel Ruivo de Miranda, presidente da comissão. Parecer da Comissão de Tributação referente ao projeto de lei 14 de 2019. Parecer relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 14 de 2019, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente e das outras providências. Nos termos regimentais, o projeto esteve em pauta para leitura no dia 20 de maio, na 12ª sessão ordinária deste ano. A proposta também foi encaminhada para a Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, a qual irá analisar os aspectos legais. Verifica-se por esta comissão que a proposta não pretende implementar novas atividades, ainda não previstas. Portanto, não concorre para o aumento da despesa ou redução da receita. Ante o exposto, no que compete analisar, esta relatora apresenta parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 14 de 2019. Sala de sessões, 23 de maio de 2019. Adriana Salvetti Molitor, relatora. Indicação número 15 de 2019. Indicação número 15, de 3 de junho de 2019. O vereador que aí subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Miguel Tomazella, os seguintes pedidos de providência. Um ponto de ônibus com cobertura na SP-300, Marechal Rondon, no trevo da estação de Pereiras. Justificativa. Considerando que os munícipes da estação de Pereiras estiveram com este vereador e solicitaram a construção do ponto de ônibus no endereço acima citado. Esta é uma área municipal e é também utilizada como referência de parada para os ônibus. Porém, a mesma encontra-se com extrema necessidade de construção de um ponto, com bancos e cobertura, pois, em dias de chuvosos ou de sol quente, os moradores aguardam pelo ônibus, enfrentando as intempéries. Considerando também que essa construção tem como objetivo proporcionar aos usuários de transportes coletivos melhores condições, conforto e segurança, a fim de solucionar o transtorno vivenciado pelos usuários. Certo de ser atendido com essa máxima urgência, antecipo meu agradecimento. A indicação, sala de sessões plenária, vereador Custódio Tomazella. Roberto Luiz Silveira, vereador. Ofício número 203 de 2019 do Executivo Municipal. Ofício 203/2019. Ao excelentíssimo senhor Adair Tristão, presidente da Câmara Municipal de Pereiras. Assunto: resposta ao requerimento número 6 de 2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do requerimento número 6 de 2019, pelo qual Vossa Excelência requer informações acerca do concurso público número 1 de 2019, formulando as seguintes questões nesses termos. A razão pelo qual o candidato ou candidata não foi nomeado e empossado, no qual
prestou concurso público. A data em que a administração municipal pretende nomear e empossar o candidato no cargo. 2. Se os cargos estivessem ocupados, foram aprovados em concurso posterior ou não. Os funcionários contratados foram contratados a título precário. Se sim, qual o fundamento que justificou essa contratação? 3. Se os cargos não estiverem ocupados, a razão pelo qual os aprovados em concurso ainda não foram nomeados e empossados. Desta forma, da leitura dos questionamentos, depreende-se que faltam elementos essenciais para a resposta precisa da demanda, uma vez que a origem não esclareceu sobre qual candidato se refere o presente requerimento. Entretanto, uma vez que a atual administração preza pela transparência de seus atos e considerando o profundo respeito pelos nobres edis e a essa egregia Casa de Leis, vem apresentar as seguintes informações a esse respeito. Conforme se depreende o edital da abertura do concurso público número 1 de 2019, foram oferecidas vagas para diversos cargos. Contudo, até o presente momento, não houve a convocação de qualquer aprovado no certame, ou seja, não houve a nomeação e, consequentemente, a posse de qualquer candidato. Tal conduta se justifica uma vez que o município já atingiu o limite prudencial de despesas com o pessoal. Número 2. Notificação de alerta do TCSP, item 2.2 GF, despesas com pessoal, não podendo, por consequência, realizar novas despesas, até que haja a redução desses gastos para adequar ao limite. Isso porque a Lei Complementar número 1, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, definiu em seu artigo 19 os limites da despesa pública com o pessoal ativo e inativo, em percentuais sobre a respectiva receita corrente líquida para a União, os estados e municípios. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal em cada período da apuração e em cada ante da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminado. Primeiro, União 50%. Segundo, Estado 60%. Terceiro, município 60%. O artigo 20 desta mesma lei, por sua vez, fixa os limites do poder mencionado. Artigo 20. A repartição dos limites globais, no artigo 19, não poderá exceder os seguintes percentuais. Terceiro, na esfera municipal, B, 54%, 54% para o executivo, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao parecer ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, ou qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalva a revisão prevista no inciso 5º, 10º do artigo 37 da Constituição. Segundo, criação de cargo, emprego ou função. Terceiro, alteração de estrutura de carreira, que implique aumento de despesa. Quarto, provimento de cargo público, admissão ou contratação
de pessoal a qualquer título, ressalva a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Quinto, contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º, do inciso 6º, do artigo 5.7 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além das medidas previstas no artigo supratranscrito, se o percentual descrito no artigo 20 for extrapolado, por determinação do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o percentual excedente deve ser eliminado dos 2 quadrimestres. Seguinte, sendo pelo menos 1/3 do primeiro quadrimestre, adotando-se, entre outras, as medidas previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Artigo 69. A despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na lei complementar. Inciso 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Primeiro, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança. Segundo, exoneração de servidores não estáveis. Quarto, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado em cada um dos seus poderes especifique a atividade funcional, os órgãos ou unidade administrativa, objeto de redução de pessoal. Assim, atingindo o Poder Executivo, o percentual de 5,33% da receita corrente líquida, com despesas de pessoal, considera-se que o mesmo encontra-se acima do limite prudencial, ficando vedada, então, a realização de qualquer ato transcrito nos incisos do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre eles, o provimento, admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, exceto os casos de reposição de servidores da área de educação, saúde e segurança, em caso de aposentadoria ou falecimento. Nessa justifica, portanto, a ausência de convocação até o momento dos candidatos aprovados. Cabe ressaltar ainda que o prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável por igual período, conforme dispõe o tópico 11.3 do edital do certame e em consonância com o disposto no artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, sendo que os aprovados devem ser convocados para assunção das respectivas vagas até o término da sua validade. Dessa forma, considerando o acima posto, não há previsão exata da data de nomeação de posse dos candidatos, uma vez que depende da redução das despesas com pessoal para tanto. Porém, os candidatos aprovados devem ser convocados até a data final de validade do concurso. Por fim, considerando o questionamento sobre a realização de certame posterior ao hora questionado para preenchimento de vagas por ele oferecida, ressaltamos que não houve qualquer procedimento para ocupação dessas vagas, sendo certo que, para tanto, serão convocados os aprovados no concurso em vigor na ordem de suas classificações. Assim sendo, tem-se por respondido o presente requerimento, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos da minha alta
estima e mais distinta consideração. Atenciosamente, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Memorando 2 de 2019 é o seguinte, é um memorando da Procuradora Jurídica, eu vou ler um trecho aqui. Em sessão ordinária realizada em data 3 de junho de 2019, o vereador Coimbra Joaquim da Silva mencionou que a Procuradora Jurídica da Casa de Leis apresentou parecer para a Promotoria de Justiça na comarca de Conchas, atestando a legalidade do mesmo em participar das comissões e das sessões em plenário. Assim, ante as ponderações do nobre edil, venho, através desta, fazer as seguintes considerações. Ou seja, quando veio o ofício do fórum para cá, foi respondido que vocês, lá um pedaço, depois nós temos o documento do memorando e da resposta ao fórum. Foi falado por essa Câmara, não pela Procuradora Jurídica. O secretário fez e o presidente assinou. O vereador, neste ano de 2018, bem como após baixada portaria 9 de 2018, vem cumprindo com os seus horários e compareceu a todas as reuniões, mesmo as que foram realizadas em horários diurnos. Então, não foi a Procuradora Jurídica que fez, mas foi respondido ao Fórum, Ministério Público, que foi cumprida, ele que compareceu em todas as reuniões, mesmo as realizadas em horários diurnos. Então, fica claro para todo mundo aí que não foi o parecer jurídico da Câmara, mas foi respondido que o vereador cumpria todos os horários estabelecidos. Então, por isso, nós não vamos ler o memorando inteiro. Lembrando que amanhã, dia 11 de junho, temos audiência pública referente às metas fiscais, às 19 horas, aqui no prédio da Câmara Municipal. Então, deve vir o pessoal da Prefeitura aqui, falando sobre as metas fiscais. Estão todos convocados para comparecer. Com o uso da palavra, o vereador Paulo Henrique Xavier. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos presentes, a todos que nos acompanham pela rede social. Hoje a Câmara está cheia, parabéns a todos que vêm assistir a sessão. Quanto ao parecer do presidente das comissões de tributação, quanto às contas da Prefeitura em 2016, a gente vota a favor porque já vem do Tribunal de Contas. Quanto aos pareceres também das comissões, dos projetos que vão em votação, eu sou a favor. Gostaria de deixar uma reivindicação para a administração, se poder estar continuando as pinturas nos bairros. Foi pintado o centro para o carnaval e depois os bairros ficou para depois e tem vários bairros esperando a pintura. Acho que a gente tem que estar aqui reivindicando o que a população está pedindo para a gente. As estradas rurais também, acho que já deu uma brecha na chuva, acho que dá para retomar, para poder estar atendendo o nosso pessoal da zona rural. Mas uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Adriana. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe presente, meu boa noite, pessoal que nos assiste também pela internet. Eu começo falando sobre, eu já estive cobrando aqui, vou novamente estar cobrando. Eu fui no cemitério esses dias e nós estamos precisando de uma reforma no cemitério, de uma pintura. Ali no velório também está tendo infiltração, está precisando ser arrumado. E nós aprovamos aqui, vocês se lembram disso, os vereadores, de que todo o terreno que se vendesse no cemitério,
que é 1.200 e pouco, seria investido no cemitério. Então, eu percebo que não se tem feito isso. Eu já estive cobrando, estou novamente pedindo ao Executivo que olhe para lá, que vendeu bastante terreno e já está fazendo outra calçada, não sei como é que fala, para vender também os terrenos. Então, tem portão lá atrás que precisa ser trocado, o portão da entrada precisa ser arrumado e precisa se mexer lá, porque senão qualquer dia vai afundar aquilo lá. E precisa de uma pintura também. Então, eu peço ao Executivo, estou sempre cobrando isso, que faça isso, por favor, porque nós aprovamos uma coisa sabendo o que ia acontecer, e eu percebo que até agora não tem acontecido isso. Sobre biometria, gente, eu gostaria de pedir encarecidamente a toda a população, nós temos de transferência mais de 3.000 pessoas ainda, me parece, 2.000 e poucas pessoas que precisam fazer a sua biometria, precisam ir lá no CRAS fazer, porque senão o fórum lá, o cartório eleitoral, vai tirar o pontinho daqui. E depois nós vamos ter que levar todo mundo para Conchas, todo mundo vai ter que se deslocar. Então, por favor, vocês que estão aqui, vocês que não ouvem pela internet, pede para quem não fez ainda a biometria, se dirige ao CRAS lá para estar fazendo essa biometria o mais urgente possível, porque senão não vai se estender até outubro, infelizmente. Nós temos pouca demanda lá, nós temos que ter demanda. Sobre a TO que eu falei na sessão passada, o Gregório, o ex-secretário da Saúde, me mandou uma mensagem dizendo que realmente tem demanda de TO aqui. Tem. Ele até tinha uma TO, depois acontece, ela entrou com licença maternidade, e o problema é, ele não achou uma profissional que viesse aqui. Nós não temos muitos profissionais de TO aqui na nossa região e que se interessariam, talvez, em trabalhar aqui uns 2 dias para atender a nossa demanda, né? Então, eu estive conversando com a secretária da Educação, a Fernanda, e a gente vai ver como que a gente pode poder fazer isso. E quem conhece uma TO que se disponibilizaria para trabalhar aqui, esteja à vontade para estar falando para a gente. Sobre as contas, eu vou falar na matéria, depois do coisa da matéria. Concurso público só, já aconteceu outras vezes, quando eu era até vice-prefeita, uma das coisas que se confunde muito em concurso público é quando o prefeito abre o concurso público, muitas vezes tem a vaga, mas ele não precisa chamar logo, ele tem o tempo, né? Ele pode ficar 2 anos, depois ele pode estender para 2 anos, e o que acontecia? Tem muita gente que passa no concurso e vê a outra pessoa trabalhando naquela vaga que ele achava que fez o concurso, fala, nossa, mas me passaram na frente, e eu passei na frente dessa pessoa, e não. E eu ia ver, o que acontece? Muitas vezes, quem tem licença, não abre vaga para concurso. Então, o que acontece? Às vezes, eu passei no concurso, só que o prefeito teve que contratar na vaga, porque aquela vaga que estava lá, a pessoa está de licença médica, então não tem a vaga. Daí, se eu chamo no concurso, e depois aquela pessoa ela volta a trabalhar, daí dá duas pessoas para uma vaga só. Então, essa é a dificuldade. Então, quem prestou concurso e achou que foi lesado e que outra pessoa foi colocada, porque você tem que ser chamado para assinar a desistência. Isso não existe, isso é crime. Se um prefeito passar alguém na minha frente, que eu fiz o concurso, eu tenho o direito de, na hora, ir lá no promotor, na hora ele manda aquela pessoa que ele chamou embora e me põe, porque isso é crime, não pode. Então, se alguém achou que algum dia aconteceu isso, denuncia. Eu mesmo vou direto lá, porque não pode. O que acontece muitas vezes é isso, acaba contratando alguém porque não disponibilizou a vaga. E com essa lei de responsabilidade, infelizmente, as prefeituras estão com 55% quase, estão no vermelho de gastos com o pessoal e não têm conseguido, infelizmente, contratar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Hélio. Senhores vereadores, senhor presidente, povo presente, boa noite. Até a Adriana falou da biometria, até alertar e ajudar e divulgar isso aí,
que acredito que o título, se eu não me engano, depois de outubro, ele bloqueia, trava. E hoje o título é um documento que todo mundo precisa usar em todos os lugares aí. Eu acho que é meio obrigatório você ter o título. Então aproveite que está aqui, porque acho que essa semana foi um dia que, a parte da manhã, foi atendido uma pessoa só. Então vamos tentar divulgar aí o máximo possível para ver se a gente consegue não ter que ir em conchas depois, para legalizar e regularizar o título. Quero falar que parece que eu recebi uma informação que a Patrol está pronta para trabalhar nas estradas. Acredito que estamos no inverno agora. 2 Patrol vai colocar o município de Pereiras em ordem. Paulo Xavier acho que vai parar de tomar um pouco de xingo, que as máquinas estão na Guaxoca, né, tu? Parabéns ao seu bairro, né? Está fazendo, demorou, mas está fazendo, porque é por setor. Acredito que é por bairro, não adianta ir remendar, tem que ir fazer. A estação termina amanhã, foi comprado, acho que faltou 12 toneladas de asfalto. Amanhã já zera lá a operação tapa-buraco da estação. Então tá caminhando, né? Está caminhando, está andando, não está voando, mas está andando. Estrada da Guaxoca sendo feita. Queria falar, eu acredito, hoje eu vi na rua 2 fazendo limpeza, não sei se faltou gente ou foi dispensado, mas estava 2 só fazendo a limpeza de rua, com trator, estava meio puxado. E quero dar os parabéns para o Quitinha. O Quita está lá no cemitério fazendo uma limpeza em volta, por fora, por dentro. Se eu não me engano, ele vai ficar substituindo o Leandro, que vai ser operado. Então, parabéns, porque está fazendo um serviço muito bem feito. Eu tenho os projetos aí, os parecer, tenho tempo para falar. Quero agradecer a população que está presente aí. Eu tenho um monte de coisa para falar e, no mesmo tempo, não posso falar. Eu vou repetir uma coisa que eu repeti, acho que há 20 dias atrás. A gente não tenho como criticar, não tenho como falar. Minha resposta, fui feita uma denúncia minha, e essa denúncia está sendo averiguada foi montado uma comissão, estou sendo investigado, que eu acho que é um direito de qualquer um denunciar, e é um direito de montar uma comissão e organizar. Então não tenho como eu ficar falando, que o que eu falar, eu acredito que vai atrapalhar o pessoal que está aí, o pessoal que montou essa comissão para investigar. Então eu até não ia nem falar nada, mas eu acho que depois que encerrar tudo isso, aí eu vou me esclarecer. O meu nome é Hélio Gomes, 54 anos, nascido e criado em Pereiras. Aí depois que passar tudo isso aí eu tenho meu tempo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, Roberto Luiz. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, Câmara lotada hoje, novamente, que beleza, que sempre seja bem-vindos a todos. Sobre o projeto de lei 14, é uma autorização de abertura de crédito adicional. Eu acho que foi estudado, foi tudo, mas eu acho que é uma emenda parlamentar, e simplesmente para poder acabar de pagar essa obra na Genor, na rua Genor, que é a rua do Velório. As contas da Prefeitura de 2016, eu só queria deixar bem claro para todo mundo, são as dificuldades que estão acontecendo no nosso Brasil. Não é só aqui em Pereiras, é todos os municípios. Você olha, o Tribunal de Contas rejeitando contas e dando parecer, ninguém conseguindo fazer com que as contas públicas trabalhem dentro do patamar
que o Tribunal de Contas quer, que o governo federal quer. A dificuldade é grande. Eu estou vendo pela cobrança que foi feita no concurso público de 2019. Eu já falei uma vez aqui, quando se cobra, por que não chamou? Primeiro a gente tem que ver o que está acontecendo. Vem de 2016 também, como se diz, a folha de pagamento com 52%, 53%. E somos obrigados a fazer o concurso porque o promotor chega, por que não foi feito concurso para isso, para aquilo, para tudo? Então, se tem que fazer. Tem validade por 2 anos. Eu já vim falando que as contas municipais hoje continuam com 52,8%, 53% da folha de pagamento, sem condições de contratar ninguém efetivo. Porque a contratação que houver vai ser auditada pelo Tribunal de Contas. É mais uma coisa para se rejeitar a conta, e está aí. Está referente a contratações, está aí no parecer do Tribunal de Contas das contas de 2016. Então, é uma dificuldade muito grande hoje a administração pública. Infelizmente, tem isso, e para zerar não é fácil. Eu fiz uma indicação de um ponto de ônibus na estação e por mim seria 2. Eu não tive a chance, como gestor, não tive a chance de fazer, porque estavam fazendo a licitação da firma, que foi a Rodovia das Colinas na época, e eles não tinham regras certas ainda. Hoje se pode fazer o ponto de ônibus, e o certo de lá não era só um ponto de ônibus, lá seria 2 pontos de ônibus, de um lado da estrada e do lado de cá. Porque quando a pessoa está aqui, se está chovendo, está com uma criança, o ônibus vem, que vai de Pereiras para Laranjal Paulista, ela tem que sair correndo do ponto de ônibus com criança no colo, atravessar uma pista, atravessar a segunda pista para ir esperar o ônibus. Ou ela fica na chuva. Então, ali seria o certo dos 2 lados. Os 2 lados teriam prioridades de ter um ponto de ônibus naquele local. Eu queria também, o pessoal até falou, mas eu acho que quantas mais pessoas tiverem em Pereiras, nos ouvindo através de mídias, através da rádio, que vai ser amanhã transmitida, a biometria, gente, eles estão querendo levar embora. Foi uma dificuldade, foi um trabalho que foi feito através do Neto e da Adriana, na busca desse posto. Então, a gente tem todo mundo que estiver ouvindo, se tiver um vizinho, pergunte se já foi fazer, se não foi fazer. Então, precisam urgente estar mobilizando a cidade de Pereiras para que a gente tenha essa biometria em dia. Eu queria deixar mais eu cobrei do deputado Fernando Cury uma visita em Bauru, cobrar demandas de cirurgias que a gente tem em setores, que é clínico geral em Pereiras, que há 1 ano e meio não tem uma vaga só para Pereiras. Então, o deputado marcou com a DRADES, que é a Divisão Regional de Saúde de Bauru, para dia 1º/7, a gente fazer uma visita em Bauru, referente à cobrança dessas vagas para cirurgias. Então, eu deixo aqui um convite dos vereadores, quem quiser ir dia 1º/7 para Bauru, a gente vai estar disponível para todo mundo ir junto, tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, Argemiro Marques. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da rádio, internautas, munícipes presentes. Foi falado da Estrada Guaxoca, da Patrol funcionando. Eu queria fazer uma cobrança aqui, que acho que foi a Adriana que fez uma indicação, mas se não me engano ela fez só de uma rua.
mas que a gente possa estar tentando auxiliar, Adriana, a gente sentar, conversar, e até ir ao destacamento da polícia, e ver o que a gente consegue fazer a respeito daquelas travessas, das 3 ruas principais, vamos dizer, Lino de Góes, Dr. Luiz Vergueiro e Coronel José Bonini, que a gente sente uma hora e tenta montar alguma coisa e já levar pronto para que consiga estar fazendo o mais rápido possível. O pessoal está cobrando bastante isso aí. Gostaria de falar também da biometria, mas dois vereadores acabaram falando aqui. O João Vitor amanhã está presente aí na sessão. Vamos bolar alguma coisa para estar anunciando isso aí, divulgando mais ainda, para que a gente não perca essa conquista. Começaram também a ser feitas as roçadas nas estradas. Acho que começaram pelo Rio da Várzea, Prudente ali. A gente esteve visitando o Pouso do Divino lá na casa do Joel e pôde perceber que foi feito alguma coisa já nessa parte de roçada. Agradecer, Marcelo Fralete fez uma nova parceria com a Prefeitura Municipal e vai ser feito aquele calçadão, desde ali do Cruzeiro, da Codep, se não me engano, até a Cerâmica, e acredito eu que chega até o Rosáveis também. Não sei até se do Marcelo para frente tá junto no projeto, mas certeza que até o Marcelo ali já vai ser feito, já vai facilitar bastante para o pessoal que vai trabalhar no frigorífico ali. Os pareceres, tanto desfavorável a respeito das contas da administração passada, totalmente a favor, e os pareceres favoráveis também ao outro projeto. Tinha até mais coisa para falar, mas eu vou citar uma situação chata aqui. Desculpa, eu acho que a gente está aqui para reivindicar, a gente está aqui para cobrar o executivo, mas a política ela começou, e infelizmente ela começou de um jeito desleal. Já fui acusado de pegar fralda no Fundo Social, já falaram que eu onerei a prefeitura para fazer uma denúncia no Tribunal de Contas, depois foi pedir desculpa no particular. Já falaram, já editaram um vídeo meu para falar que eu xinguei a população, mas eu sou bem cascudo, bastante gordura na costa para apanhar, e eu sei que eu incomodo. Eu incomodo porque quando eu prometi, quando eu fiz campanha, que nunca ninguém ia ter 1 centavo ou 1 vírgula para falar de mim politicamente, honestidade na política, ninguém ia ter e não vai ter. Honro cada voto que recebi, honro cada confiança de cada eleitor, meu ou não, eleitor do município. Mas é injusto certas situações. Minha mãe tem 40 anos de magistério. Está indo para a 2ª aposentadoria, se não estiver enganado. Ela, supervisora de escola, diretora, supervisora da rede da diretoria de ensino, diretora de escola. Difícil. Aí, vem um político e tenta colocar uma situação que minha mãe poderia ter falsificado um documento. Nós vamos tirar limpa essa história, vai ser feito um boletim de ocorrência. Se quer bater no vereador, bata, fale, invente, edite, faça o que for. Mas não fale de uma mulher de 40 anos de magistério, gente. Chega a ser covarde. Obrigado. Obrigado, vereador Argemiro. Com a palavra, o vereador Coimbra, Joaquim. Boa noite, senhor presidente, aos novos vereadores, ao público presente, aos internautas que estão nos assistindo agora
e a você que vai nos ouvir no dia de amanhã pela Rádio Milênio. Gostaria de responder rapidamente a 2 internautas aí que indagaram sobre a condição desse vereador agora. A gente acompanha de momento também as redes sociais. Eu estava falando agora só para vocês dois que estão nos assistindo agora, rapidamente, que eu vou voltar ao tema. Esse vereador aqui já sabia dos pareceres, até porque foi ele que aprovou os pareceres desfavoráveis. Só para vocês saberem, a gente já leu a matéria, a gente sabe na matéria, e tanto é que eu vou falar para vocês em relação a esse concurso público. Eu entendo que, no primeiro momento, se a prefeitura faz o concurso público, é para ela atender a demanda, mesmo que venha uma cobrança do Ministério Público. Uma vez feito esse concurso, e se passou no limite de vagas, a pessoa deve ser chamada. Foi falado, é claro, aqui, que as prefeituras estão com a problemática. Mas é só você mandar alguns cargos comissionados e fazer valer a relevância das pessoas que passam com merecimento no concurso público. Pois bem, feito isso, gostaria de falar com vocês aqui em relação a essa portaria, esse memorando que o senhor presidente colocou bem aqui para nós, desse nobre vereador que vos fala. A grande verdade, senhores, é que na legislatura passada, na mesa passada, o que ocorreu foi o seguinte: foi provocado o Ministério Público, e eu tenho elementos para provar isso, até porque eu provei para o Ministério Público, que este vereador atende essa Casa de Leis na sua totalidade. Tanto ela nas comissões, como ela no plenário, nas sessões. E mais ainda, atendo a população. Haja vista que este vereador trabalhou para um deputado estadual na sua reeleição, Paulo Correia Júnior, que eu me alegro muito, da Assembleia de Deus de Santos. Na eleição retrasada, este deputado teve 1 voto nessa cidade. Nessa eleição, 2018, 139 votos, quase 3% da totalidade dos votos. Então, veja, eu só quero aqui estar embasando o meu comentário e falando para vocês que este vereador sempre esteve presente a todas as pessoas que o procuraram. Agora, vejam, a perseguição política se dá desde o momento que eu assumi esse mandato popular que vocês me revestiram. E, com muita tranquilidade, nós vamos ver isso nas eleições. Não antecipamos as eleições aqui, até porque nós já estamos fazendo nossa lição de casa desde quando nós ganhamos. Acontece que não foi através das palavras desse vereador que se veio outro vereador corrupto comprá-lo. E vou falar mais para vocês. Este vereador aqui, que vos fala, é funcionário público. E, antes de tudo, tem fé pública. É só vocês consultarem a internet. Vocês vão ver isso. Não foi esse vereador que falou em compra através de notas frias, que está no áudio. Não foi esse vereador que falou através do áudio que usa os sobrinhos. Não foi esse vereador. Então vejam, o que eu quero falar para vocês aqui. Eu já estou sendo perseguido desde quando entrei nesta Câmara. A grande verdade agora é que se deu luz. E quando o Ministério Público me chamar para falar e para mostrar mais, nós vamos mostrar. E essa fala que está sendo falada agora aqui, de outra pessoa, nós provamos também quando falsificaram nossa assinatura, para concorrermos à eleição nessa Casa de Leis. E vamos mostrar quem está mesmo através do crime. Até porque, como funcionário público, e na instituição que eu dou aula para os meus companheiros, nós também atuamos como polícia. Então, automaticamente... De novo, senhor presidente. Puxa vida, né? Por favor. Puxa, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, Por favor. pela ordem... Eu dou mais 1 minuto para ele. Pela ordem, eu respeitei todos os comentários aqui, tem que também... Então, vejam, senhores. Só um detalhe para definir essa situação. Existe na Polícia Militar tenente dentista.
E nem por isso ela sai na rua, mas é polícia. Então, água e óleo não se misturam. Só isso para vocês saberem. E vamos até o final. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, Antônio Liciali. Boa noite, presidente, nobres vereador, munícipe presente, ouvinte que acompanha a sessão da Câmara. Eu começo falando aqui, eu sou favorável ao parecer do projeto 14, sou favorável aos parecer. A indicação do vereador Beto, eu sou favorável, como você falou, eu também acredito que tinha que ser feito duas guaritas lá, que a gente sabe quantas pessoas passando ali, a gente veja que está esperando o ônibus tanto de um lado que nem do outro. Então, seria muito importante ali mesmo ser feito isso aí, igual já pedimos ali na Vila do Sonho, no Cruzeiro, onde está precisando de que seja feito ali, que é um dos lugares que mais gente fica esperando o ônibus ali. Dia de chuva dá até dó de ver que pessoas esperando para pegar o ônibus para ir trabalhar, e outros em horário de ir para a Unesp, que o ônibus vai ali pegar com as pessoas, e sem ter lugar ali. A sorte é que tem o bar lá, que tem a área na frente lá, as pessoas acabam se escondendo lá no... Então, seria importante, é uns pontos que nós estamos precisando dessas goritas. Sobre a calçada, eu ia falar lá da onde começaram a acertar a terra, lá, né, o vereador Neto Marques, aí, onde começaram a acertar, a gente veja que é uma demanda de muito tempo, com as pessoas que trabalham no frigorífico, na Rosave, as pessoas do bairro de Santo Antônio vêm cobrando essa calçada, os pedestres ali, e graças a Deus foi começada, a gente está vendo ali já desde sexta passada, o pessoal mexendo, e tomara que em breve seja sair dessa calçada ali, que vai ficar muito bom. É só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, Joel Ruivo de Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e a todos que nos ouvem e nos acompanham pela internet. Sou a favor à indicação, sou a favor dos pareceres. E sobre as estradas rurais, não podemos agora aproveitar esse tempo aí da estiagem, não podemos acomodar, tem que dar continuidade mesmo, tanto nas estradas como nas roçadas das estradas. Mas onde... Não é porque está num bairro que onde tem um ponto com urgência, também tem que ser socorrido. Mas está sendo, pelo menos os pontos que estão procurando esse vereador aqui, a gente está procurando o Calim e ele está atendendo até. Quero até agradecer você, Calim, pela sua dedicação. A gente vem na cidade com frequência, mas a gente acompanha também muita coisa pela internet. E tem munícipe que gosta de fazer contas nos gastos públicos. E, inclusive, citou o valor que fica uma viagem que o vereador, o político tem com as reuniões com os seus deputados. Então, eu só quero prestar conta, eu acho que o munícipe também tem o direito mesmo de fazer as suas contas, de cobrar, isso está certo. Só que, falando por este vereador aqui, eu estou aqui há 2 anos e meio aqui, mas tenho um trabalho como deputado, todo mundo sabe, né? E a gente já trouxe aqui, através do nosso deputado aqui, acho que somando já deu 800 mil. Então, mas antes de ser vereador, eu me lembro muito bem que durante uns 4 anos, eu ia com o meu próprio carro nas reuniões políticas, porque o meu intuito era ser eleito também, mas meu intuito sempre foi de ajudar o município, onde eu nasci, onde eu estudei, e pretendo viver o resto da minha vida. E, então, eu acho que 800 mil, pelo que o município nosso recebeu, eu acho que o custo-benefício que você fez, as contas, eu acho que está bem bom para o município, bem bom para os munícipes.
Então, e vou continuar fazendo, só que eu só uso o carro da Câmara aqui quando eu tenho reuniões que vai trazer benefícios para o município. Até porque eu não tenho tempo para andar à toa, nem para falar mal dos outros, nem para denegrir político. Nem quando eu não era vereador, eu jamais denegria o trabalho de cada um, porque o povo tem o governo que merece. Também eu quero falar sobre uma denúncia aqui, eu não vou falar o nome do município, mas todo mundo sabe, ele citou que naquela rua Thaís Fralete está sendo trafegado por carretas pesadas, danificando uma rua que foi feita dentro, acho que pouco tempo. Então, acho que ele tem razão, a população também tem razão de reclamar, porque é tão difícil conseguir uma emenda para recap, para a cidade, todo mundo está vendo aí. Então, acho que pedir para o setor competente aí que tome providência, que fiscalize, só que também tem que dar condições para quem trabalha com caminhão na cidade. Eu acho que já está mais na hora de prefeitura, eu sei que é difícil, mas destinar um local onde as pessoas podem colocar seus caminhões, suas carretas que trabalham. Eu acho que está na hora também de ver o lado de quem trabalha e não pode deixar também de cuidar do patrimônio público, que as ruas são os patrimônios públicos da nossa cidade também. Bom, do mais, quero agradecer o pessoal que compareceu na minha casa dia 6, na festividade do Divino Espírito Santo, e agradecer também ao pessoal que colaborou ali com a rifa. A gente tem que manter a tradição. Igual ontem teve uma festa lá no Antônio Martins, e tinha uma rede de televisão acompanhando a festa, filmando a festa, fazendo entrevista. Até eu dei uma entrevista meio rápida, e a gente pede que todo mundo colabore mesmo e que mantenha a tradição, que é muito bonita. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Joel. Pedir à vereadora vice-presidente Adriana tomar assento. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, internautas que nos assistem, ouvintes da Rádio Milênio e o pessoal presente. Vamos começar pela indicação do Roberto Luiz. Ontem o ônibus da estação de Pereiras, como foi falado, deveria ser 2 pontos, um para lá, um para cá. Isso já é uma reivindicação da outra gestão, mas não conseguiram fazer. Tomara que agora seja atendido e seja feito esses 2 pontos que o pessoal necessita lá. Quase todos falaram sobre a biometria. Eu estive lá alguns dias, e tem dia que tem 5, 6, e se não comparecerem, eles vão embora. Tem que ter uma média de 30 biometria por dia. É uma facilidade que o pessoal conseguiu aqui para nós, então que seja bem usado isso. Foi falado do cemitério, da limpeza do cemitério, a vereadora falou, e foi aprovado um projeto aqui, mas não está sendo cumprido o que foi feito. De imediato era para fazer um ossário, até agora não feito ossário. Foi falado do caminhão que está lá no loteamento Thaís Fralete. Eu moro perto, tomo cobrança direto daquela valeta ali perto do Gafra. Do Gafra, da Secretaria da Agricultura e o Adão. Bate embaixo, o pessoal xinga, reclama. O meu bate, se o meu bate, de todos bate. Pedia encarecidamente ao executivo que tomasse uma providência sobre isso daí. De repente vai abrir um BO e vai ter que pagar, vai ficar mais caro. Custa fazer aquela valeta, dá uma melhorada? Tudo bem. Foi cobrado também sobre o guichê na rodoviária da linha Fênix. Não tem ninguém atendendo os idosos, vão comprar passagem, não tem. Que o executivo possa estar cobrando essa empresa que deixe um pessoal ali para atendendo o pessoal que vai comprar passagem. Calvip também não? Nem a Calvip também. Então eles procuraram.
Calvip não vai ter mais. Falaram um monte de coisa do guichê, das pessoas que trabalham, mas aí, eu não sei, entendeu? Que possa ter uma solução para que as pessoas venham atender ali os ônibus. Também tenho visto o bar fechado, a lanchonete fechada, não sei como que está. Perguntaram, eu falei, não sei, tem que ver com o executivo como que está. Está fechado. Hoje, nós tivemos a visita de um pessoal da Artesb, foi aquele abaixo-assinado que foi feito para a Sabesp. Teve 2 carros aqui, tiveram na vigilância sanitária e também estiveram na Sabesp. É fruto do abaixo-assinado que foi feito e o pessoal está cobrando. Pediram para falar das lombadas, de novo, Matadouro, Pedro José Vieira, e hoje uma pessoa ligou para mim, da Avenida Argemiro Marques, que dá acesso ao frigorífico. E os caminhões andam numa velocidade fora da realidade. Então, antes que aconteça uma coisa, gente, está comprando agora massa para asfáltica para fazer o bairro da estação, pelo menos faz umas 2 lombadas na Argemiro Marques ali, e na Pedro José Vieira, ali perto do CDHU, que está oferecendo o risco. O morador me chamou e ele falou, fica aqui vendo. E passa numa velocidade, não é os caminhões, qualquer um que está ali passa na velocidade, a gente mesmo se passar, passa correndo demais. E depois, antes que aconteça algo mais grave. Foi falado que, na outra sessão, que a patroa estava pronta, a patroa ainda não está pronta, a segunda patroa lá, a mais antiga, está em término, que foi feito, colocado o motor, mas foi colocado errado, chamou outra pessoa, estão colocando o motor, os retentores lá. Eu creio que essa semana sai, mas não está pronto ainda. Essa semana deve estar saindo. Então foi um serviço mal feito por alguém que colocou, agora está refazendo o trabalho. As estradas rurais. Está sendo feito lá no Rio da Vargem, Água Choca. Eu tive essa semana por 2 vezes no bairro do Jacaré. Está ruim. É uma crítica, mas com 2 máquinas, acho que vai dar para melhorar bastante. Na gestão passada foi criticado muito e tem que criticar e tem que cobrar. E as estradas estão ruins. Um bairro só não, tem que estar todos os bairros bons. Então eu peço que atendam essa solicitação, coloque as máquinas para trabalhar, coloque o material e assim por diante. Sobre o concurso, foi solicitado, o executivo deu a resposta, mas tem gente trabalhando no lugar. É só ver certinho, tem gente que está trabalhando no lugar. Vai ser feito um requerimento essa semana, encaminhado para o executivo. Não contentei com a resposta. Muito obrigado. Chamada para verificação do quórum. 14ª sessão ordinária de 2019, de 10 de junho de 2019. Adriana Salvetti, monitor. Adair Tristão. Presente. Antônio Luiz Fialho, presente. Argemiro da Silva Marques Neto. Presente. Coimbra Joaquim da Silva. Presente. Hélio Gomes. Presente. Joel Rubio de Miranda. Presente. Paulo Henrique Xavier. Presente. Roberto Luiz Silveira. Presente. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 3ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 7 dias do mês de junho de 2019, às 19h05, sob a presidência do senhor Adair Tristão, secretariado pelos vereadores Joel Ruivo de Miranda, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, e com a presença dos vereadores Adriana Salvetti Molitor, Argemiro da Silva Marques Neto, Coimbra Joaquim da Silva, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier e Roberto Luiz Silveira. Realizou-se a sessão. Passando para a ordem do dia, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Logo após, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos os presentes. Ato contínuo, o presidente colocou em votação a seguinte matéria. Projeto de lei número 7/2019 estabelece o valor mínimo para ajuizamento da ação e execução fiscal. Implementa notificação e protesto extrajudicial para o recebimento de crédito de qualquer natureza devido à Fazenda Pública Municipal.
vencidos ou inscritos em dívida ativa, executados ou não autoriza ou não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim como requer a desistência das ajuizadas para a cobrança de débito de natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 60 UFESP, e das outras providências, e seus pareceres favoráveis, sendo ambos aprovados por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Coimbra Joaquim da Silva. Projeto de lei número 12 de 2019 dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Pereiras da divulgação de informação sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tendo a interrupção e nova data prevista para o término das outras providências. E seu parecer favorável, sendo aprovados por unanimidade de votos. Projeto de lei número 13 de 2019 altera o artigo 2º da lei 1098/2018, de 13 de 12 de 2018 e das outras providências. E seu parecer favorável. Sendo aprovado por unanimidade de votos, nada mais havendo a ser tratado, às 19h41, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue pelos presentes assinada Sala de Sessões em 7 de junho de 2019. A da gestão presidente, Joel Ruivo de Miranda, primeiro secretário, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário, Adriano Salvetti, monitor, Argemiro da Silva Marques Neto, Coimbra Joaquim da Silva, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Roberto Luiz Silveira. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor? Permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Algum vereador queira fazer uso da palavra sobre a matéria que irá em votação? Ou seja, parecer do relator referente às contas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2016, o projeto do Decreto Legislativo 1 de 2019 e o projeto de lei 14 de 2009 e seus pareceres favoráveis. Vereador Adriano. Eu participei da comissão, né, de tributação, finanças e orçamento, e na hora como eu sou relatora da comissão, eu pedi ao presidente Coimbra de que considerasse o meu voto em branco, porque eu não acho ético eu votar numa coisa que eu fiz parte. Então, em 2016, todos sabem, eu era vice-prefeita, eu fiz parte da administração, então eu não acho ético eu votar a favor ou contra, então pedi para que ele considerasse o meu voto em branco, e ele acabou fazendo a relatoria, e isso que aconteceu na comissão. Mas, por mais que eu não possa votar, eu gostaria de pontuar algumas considerações que o tribunal considerou nas contas de 2016. Primeiro, eu estava vendo aqui, a minha tranquilidade de que todas as pontuações do Tribunal de Contas não são de desvio de dinheiro público, mas são, sim, coisas que não se respeitou muito a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque a gente sabe que em 2016 começou o Brasil a entrar numa crise muito grave, e, infelizmente, nós estamos nessa crise até hoje, não sei quando que nós vamos conseguir sair dessa crise, por causa de muita corrupção, e os serviços públicos, vocês sabem disso. A internet... Nossa! Voltou a internet.